Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast. Hoje a gente está aqui com o Diegão, nosso seminarista, pastor, ajuda em tudo aqui a gente, está nos presenteando com a presença dele hoje. Muito obrigado. E o nosso pastorzão aí, o Juliano Cocaro, e a gente vai falar um pouquinho sobre a missão da igreja hoje. A gente tem, esse também vai ser um episódio que vai ser, vai fazer parte da nossa jornada teológica, e a gente está muito feliz de poder, nessa caminhada aí, falar desses assuntos que são tão pertinentes à igreja, à vivência, né, como cristãos, e a gente tem aprendido muito com essa jornada que a gente tem feito, com esses podcasts, e é um prazer estar com vocês aqui hoje, intermediando. Legal, muito bom. Obrigado. Muito bom. Isso aí. E a gente tem algumas perguntas, como sempre. E eu queria começar falando sobre missão, né? Muito se fala sobre missão, sobre missões, mas qual que é, afinal, então, a verdadeira missão da igreja? Os mais velhos primeiro. Os primeiros mais velhos. Eu diria, Bruno, que a missão primária, prioritária, principal da igreja é adorar a Deus. Esse é o fim principal de todo homem, né? É a glória de Deus. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é glorificar o nosso Deus. E essa missão vai perdurar por toda a eternidade. Né? Agora, como que a igreja cumpre essa grande missão de ser um instrumento da glória de Deus na história? Fazendo o que a gente chama de missão, né? Fazendo discípulos de Jesus. Eu acho que a missão principal da igreja de adorar a Deus se cumpre através do compromisso da igreja de fazer de homens e mulheres discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamando o evangelho. Exato. Eu diria, proclamando o evangelho, batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as pessoas a guardarem tudo que Jesus falou, que seria basicamente aí uma junção de dois textos bíblicos, o Evangelho de Mateus capítulo 28 e o Evangelho de Marcos capítulo 16. Então pregar o Evangelho, batizar e ensinar as pessoas a guardarem. Legal. E eu gosto muito de pensar, esse assunto é muito legal, porque a gente está vivendo isso aqui na Joy, né? Como igreja, a importância dela. Eu lembro como foi nossas primeiras conversas quando o pastor Juliano veio contar um pouco dos desejos e o sonho do coração dele. E aí a gente está falando, né, de adorar a Deus, ao mesmo tempo proclamar esse evangelho, e eu fiquei pensando assim que, bem nesse meio termo entre a primeira vinda de Jesus e a tão esperada volta do Senhor, né, a igreja foi chamada justamente para tentar fazer essa restauração, chamar os povos, as nações para fazer parte da mesa do Senhor. Então acho que a missão da igreja primordialmente é isso, né? Fazer com que a gente possa trazer o maior número de pessoas para o lado do Senhor, proclamar o evangelho, fazer discípulos, como o pastor havia dito. Legal. E o que a gente pode, talvez, destrinchar um pouco melhor essa questão do fazer discípulos? Eu sei que o pastor Juliano já elencou aí 3 coisas, né, principais, mas de forma prática, no dia a dia da igreja, como vocês entendem que a gente faz discípulos? Ele é uma coisa que só os pastores fazem, toda a igreja participa, a gente consegue fazer discípulo, tem que ser uma sala, todo mundo junto, dando uma aula, num jantar na casa de alguém, enfim, como que se dá essa questão de fazer discípulos um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais prática? Antes de explicar, eu posso só ler Mateus 28, 19 e 20, que explica exatamente a tua pergunta, Brunão, que é assim, ó, o Evangelho diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Sabe que quando eu penso nisso, eu não digo que a gente precisa converter todo mundo para o cristianismo. Não é a coisa mais importante ou primordial. Eu acho que é a sequência disso. Isso é importante, mas a sequência disso, como, por exemplo, acompanhar esse processo de crescimento espiritual, de discipulá-los, de fazer com que eles sejam homens firmes na fé, que eles sejam provedores, os homens dos seus lares, não só materialmente como espiritualmente, né?
Então, acho que é justamente isso, fazer discípulo é a igreja, não termina na igreja esse anúncio da salvação, mas sim as pessoas no qual estão fazendo parte, né? Você falou uma coisa interessante, Bruno, porque assim, a ideia que a gente tem de discipulado, geralmente é uma ideia muito conteudista e programática, né? Então a gente tem ali a classe de discipulado na igreja, você faz discípulo à medida que você provê um determinado conteúdo, num determinado dia, com uma determinada quantidade de horas ou minutos, né? E às vezes pessoas destinadas a isso, né? Exato. Porque algumas pessoas fazem discípulos. Exatamente. Quem dá aula está fazendo discípulos, Eu acho que assim, a gente tem que ter uma visão, e aqui na Joy a gente tem uma visão um pouco mais orgânica do discipulado. Sim. Então tudo que nós fazemos é discipulado. Então o culto é discipulado, o pequeno grupo é discipulado, quando as pessoas estão servindo é discipulado, quando elas estão ouvindo um podcast é discipulado. Sim. Então tudo que nós fazemos nós estamos discipulando. Por exemplo, um exemplo aqui bem simples. Quando a gente pega a área do louvor da igreja, qual é o nosso objetivo no louvor? Nosso objetivo no louvor é que as pessoas simplesmente ouçam uma boa música, sejam profundamente tocadas, se arrepiem e chorem e levantem suas mãos e vão embora e tudo certo. Não estou dizendo que a pessoa não possa se emocionar com uma música, levantar a mão, se arrepiar, ficar emocionada. É bom. Mas quando você olha, por exemplo, textos como Colossenses, que diz assim, olha, falem entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, etc. O que ele está falando? Ele está dizendo que nós precisamos usar, por exemplo, a música na igreja com o intuito, com a finalidade de educar pessoas na palavra de Deus. Sim. Então, quando nós estamos cantando na igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo discípulos também. Entendi. Então, tudo que a gente faz na igreja, a gente faz tendo como ponto de partida o desejo de fazer discípulos, não é apenas fazer programas, fazer coisas, é fazer discípulos, né? Sim. E um outro gancho que eu ia pegar, que eu acho importante, é assim, como que aqui na Joy nós defendemos os sinais de um verdadeiro discípulo. Porque um discípulo ele tem sinais, tem vários. Fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, enfim. Mas como que a gente entende que as pessoas estão num processo saudável de discipulado? A gente diz, a pessoa tem que frequentar os cultos públicos, sim, tem que estar envolvida, porque é discipulado. A pessoa tem que estar engajada num pequeno grupo, porque ela está sendo ali discipulada também, num grupo de pastoreio mútuo menor. Ela tem que estar servindo, sim, porque servir também é uma forma de discipulado. Sim. Jesus falou, né? Eu estou fazendo, vocês me imitem, né, naquilo que eu estou fazendo. Sim. Contribuindo financeiramente também é um sinal de discipulado. Compartilhar o evangelho com pessoas de fora também é um sinal de discipulado. Então nós temos esses sinais que vão mostrar visivelmente, porque só Deus sabe quem é verdadeiro discípulo, que aquela pessoa de fato está num processo saudável e orgânico de discipulado. E veja como, pastor, como é importante, fez um comentário muito bacana que eu estava pensando, como é importante também, como que eu posso reconhecer um discípulo, embora também isso possa ser testificado pelo Espírito Santo, né? Que é uma pauta para um outro podcast, mas conforme a igreja vai crescendo, começa a ficar um pouco insustentável a gente ter o controle de toda a situação, no caso do pastor, né? Então, como disseste do PG, para mim o PG tem um cunho muito importante nessa fase. Porque no PG serão pequenos grupos no qual pessoas ali estão se desenvolvendo espiritualmente, caminhando na fé, e são olhos dos pastores na ausência deles. Então eu acho que o PG tem um cunho muito importante, e ainda encoraja esse momento, né? Para você que está nos assistindo, que se não faz parte de um pequeno grupo, ou se tem interesse de fazer parte de um pequeno grupo, procure a liderança aqui da igreja, me procure, porque vai ser um momento muito importante para a vida espiritual, tanto sua, como isso tem um reflexo mais tarde para a vida da sua família também. Então, nos procurem. Legal, né? Legal. Uma coisa interessante que me veio na fala de vocês é que acho que as marcas do discipulado na minha vida mais importantes que eu lembro de ensinamentos que eu tive através de líderes da igreja foi convivendo no dia a dia com aquela pessoa. Então, assim, de ver a forma com que ele tratava talvez a esposa ou os filhos, ou a forma com a diligência que ele colocava em fazer as coisas da igreja, ou, enfim, não consigo lembrar aqui de muitos exemplos agora, mas assim, eu acho que é o que mais impactava a minha vida, na minha caminhada cristã. Perfeito. Quando eu via, na prática,
às vezes não era uma situação de discipulado, de estar sentado e ouvindo um conteúdo daquela pessoa, mas sim de um comportamento. Perfeito. Você tocou num ponto, Bruno, fundamental. Por quê? Jesus tinha uma multidão de discípulos. Ele não tinha 12. Ele tinha vários. Sim. E eles eram chamados discípulos. Sim. Porque a gente tem também uma tendência de achar que discipulado ele só acontece no life on life. Se eu sou o seu discipulador. E tem igrejas que adotam esse sistema, eu respeito, mas Jesus não fazia esse discipulado olho no olho com todo mundo. Sim. Mas quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que ouviam as palavras de Jesus, observavam a maneira de Jesus e o imitavam. Sim. Então a grande pergunta é, como que Jesus fazia discípulos? Ele fazia discípulos no grande grupo, com as pregações e multidões, ele fazia em pequeno grupo, ele fazia chamando as pessoas ao serviço, a contribuírem com seus dons, talentos e recursos. Então eu acho que o desafio da igreja hoje é pensar discipulado a partir do que Jesus fazia, né? E tem tudo a ver. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 28, que fala, ensinando-os a guardar todas as coisas, sem dúvida alguma o discipulado implica necessariamente relacionamento. Porque como que você ensina alguém a guardar se você não ensina essa pessoa praticando algo, né? Sim. As pessoas não vão aprender com você apenas com base no que você fala. A gente vai do melhor exemplo que a gente tem, que é dentro de casa, né? Sim. Os meus filhos e a minha esposa, por exemplo, eles estão sendo discipulados por mim, que tenho uma função ali de líder espiritual da minha casa, e não adianta eu falar o que eu quiser para o meu filho se eu agir diferente. Exato. Eu posso falar 1000 vezes. Se eu não agir de acordo com aquilo que eu estou falando, eu não vou discipulá-lo. Exato. Minha esposa fala uma coisa muito interessante, que não é uma fala dela, obviamente, mas infelizmente a gente desconhece o autor, que ela fala que a melhor forma de identificar ou apontar para um prédio torto é construindo um reto do lado, né? Eu acho que a imagem para os nossos filhos é isso. Não é dizer que o fulano faz isso, faz outro. E aqui a igreja, o papel dela é tão importante que eu lembro que a primeira vez que eu fui liderar um PG, eu tinha na minha cabeça um modelo, uma forma de liderança. Quando eu fui servir a igreja no acolhimento, eu tinha uma outra forma, e o dia a dia me mostrou que muitas coisas precisam ser polido. E isso é o maior discipulado possível. Não é somente ler as escrituras, mas como tu te comporta perante ela, né? Como que tu vive as escrituras. Então, isso é bem importante. Interessante. E uma das perguntas que a gente teve por exemplo, se eu sustento um missionário, eu estou fazendo missão, eu acho que os pontos que a gente falou até aqui, a gente já entendeu que isso não é, sustentar um missionário não é a parte integral da missão. Sim. Mas sim, essa também é uma parte da missão. Então, qual que é a importância de eu sustentar um missionário, de eu investir em missões dessa forma? Já que eu entendo, então já colocamos aqui, determinamos que não é só isso, existe muito mais além disso em fazer discípulos e a missão de Cristo, mas sobre esse tópico especificamente, sobre missão global, né? Missão fora aqui da Joy, sustentar um missionário, apoiar uma ação missionária, o que vocês acham e acreditam em relação a isso? Eu vejo que, como tu disse, né? Então, qual que é a importância, só o financiamento não é o suficiente, porque cada um tem um chamado. Então, tem a sua própria escolha. Eu acho que só financiar abriria a mão da tua responsabilidade. E não é muito isso pagando, né? Para fazer e não sei nem o que está acontecendo, né? Então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. E acho que, ao mesmo tempo, Jesus não delegou, assim, órgãos específicos para fazer a missão. Ele delegou pessoas, assim, tanto como coletivo, mas como individual. Então, apoiar um projeto missionário, eu vejo que é uma forma muito bonita, inclusive, de dar a possibilidade de pessoas que ainda não conheceram Jesus conhecer. Existe, vou falar pelo Brasil, não vou nem falar no Canadá, né? Mas existe muitos lugares remotos, cara, que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Existem pessoas morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Então, nós como seguidores do Senhor, como cristãos, um papel fundamental nosso é poder dar a possibilidade de pessoas conhecer o Criador. E uma das formas disso é através da missão. Então, mais uma vez, investir no missionário não está errado, ajuda muito, mas não abre mão da tua responsabilidade. Mas não é o todo. Perfeito. Eu acho que parte dessa pergunta tem a ver com uma concepção, talvez antiga, de
fazer missões, que é levar a palavra de Deus em terras longínquas, em outro CEP, né? Sim. Então fazer missão tem a ver com CEP. Que não é só isso. Que não é só isso, né? Sim. O missionário... Essa quem é uma parte. É uma parte. Quem é o missionário? O missionário é o homem que está trabalhando numa tribo da África, uma mulher que está trabalhando numa tribo, né, da Amazônia e etc. Eu estou fazendo missão dentro de casa. Né? Exato, Então a nossa ideia de missão é... Nós estamos em missão. Uhum. A igreja faz missão local e global, sim. né? Então isso é muito importante destacar. Por isso que houve um termo que surgiu, que emergiu no século passado para tentar corrigir essa visão de que a igreja é missionária à medida que ela vai para fora do seu país, né? Sim. Que é a ideia de uma igreja missional, ou seja, a igreja missional é aquela que faz missão aonde ela está também. Eu tenho um texto aqui que eu vou citar para vocês, que eu acho que fala muito bem dessa questão, né? Atos 1:8. Sim. Quando Jesus diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas", todos, né? "Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Esse termo aí no original do grego, tanto, como e até, dá a ideia de ações sendo realizadas concomitantemente. Simultaneamente. Então não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e depois até os confins da terra. É fazendo isso ao mesmo tempo, né? Então é muito importante, porque nem todo mundo tem esse chamado, como o Diego falou, de sair da sua terra. Sim. Que é muito difícil. Eu não tenho esse chamado e admiro demais quem tem, né? Então nós temos que apoiar. E não só a questão financeira, de apoiar o missionário financeiramente. Você também citou isso, né? Não é só isso, não é só pagar, eu estou pagando e nem sei o que está acontecendo. Não, a gente pode orar, financiar e orar. E se interessar, né? Apoiar. Exato. E eu acho que está sendo, gente, se vocês me permitirem, amigos, eu acho que o ser humano está necessitando do evangelho, né? Nós comentamos isso no outro podcast, eu não vou lembrar qual deles, que se a gente ligar a televisão, a gente vê que pai mata filha seja por qual motivo, filha mata pai por causa de grana, pai abusa sexualmente da sua filha pelo mero prazer, e isso é fato visível de que como a humanidade está se perdendo, se afastando do Senhor, né? Sim. Eu só tenho um texto que eu acho legal aqui novamente, que é Mateus 24. Você perguntou assim, e qual é a importância disso, de pregar além mar, né? Mateus, Jesus falou, né, 24:14. "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim." Sim. Então a pregação do evangelho até os confins da terra é o que vai anteceder o retorno de Jesus. Ele virá a partir do momento que o evangelho alcançar os confins da terra, e o que a gente está fazendo aqui hoje, né, de semear a palavra de Deus pela internet, eu acho que é parte do cumprimento disso, né? Isso daí vai alcançar outros lugares. Muito bom. E o que para vocês significa a missão da igreja aplicada assim para o nosso contexto atualmente? Quais são os passos práticos hoje eu sei que a gente já falou um pouco, mas gostaria de discorrer um pouco mais para uma atividade comunitária como Igreja Joy, que é o nosso contexto inserido aqui hoje. Quais são os passos práticos que vocês entendem hoje para a gente só sistematizar um pouco mais essa questão de cumprir essa missão hoje na atualidade? Então a gente vive num mundo secularizado, a gente vive numa população crescente do individualismo, em grandes capitais, em cidades maiores. Você pergunta a hora para uma pessoa e ela não te responde, ela te vira a cara e sai andando. Então, assim, como que a igreja, no contexto atual, secularizado, pluralizado, consegue comunicar e fazer essa missão? Porque dificulta um pouco, alguns contextos. Brunão, eu acho que tu falou muito bem do secularizado, individualista, e ainda falaria um pouco mais um mundo hostil, né? Porque falar de Jesus hoje, dependendo da situação, é uma coisa muito, muito séria. Eu tenho uma filha adolescente, eu falo muito para ela e ela estuda numa escola católica, e eu falo muito para ela assim que
a importância de levar o nome do Senhor para os colegas e o pessoal do ambiente. Porque por mais que as pessoas estejam dentro da igreja, não significa que elas realmente se entregaram ao Senhor e caminham com o Senhor. Então eu acho que uma das primeiras formas é como tu citaste antes, dentro da minha própria casa. Eu então vou ensinar meus filhos o princípio a importância de, como o pastor Juliano sempre fala, temer e tremer pelo Senhor, sabe? O que significa esse Deus maravilhoso, o que significa o ato dele ter entregue o seu único filho. Então começa por aí. Mas mais do que isso, eu falo também que eu acho que o nosso trabalho é muito importante. E quando eu falo nosso trabalho, a gente também sabe que é um mundo onde status é uma coisa importante para as pessoas, o outro Deus que Jesus comentou, né, o próprio dinheiro, é uma coisa importante para as pessoas, e aí muitas vezes as pessoas acabam sacaneando, passando a perna no seu próprio colega. Então, o segundo ponto. E, de novo, redes sociais eu acho que é muito importante. Porque se a gente tiver a chance de que nós estamos tendo agora de falar de Jesus para as pessoas que são da nossa comunidade, mas para outras pessoas que por algum momento vão se defrontar, vão encontrar esse vídeo na internet, eu acho que há a chance muito grande de fazer com que o evangelho do Senhor seja proclamado. E isso completa a missão da nossa própria igreja, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem um desafio interno nosso de preparar os crentes para essa missão. E eu acho que como igreja a gente tem que lutar para não ser uma instituição religiosa que oferece bons eventos e que oferece bons produtos religiosos. A gente pode ter aqui todos os finais de semana um culto de arrebentar a boca do balão, um louvorzão espetacular, uma palavra boa, auditório cheio, e a gente não está fazendo discípulo. Porque a igreja só vai fazer missão e alcançar essa geração se ela for formada, composta por homens e mulheres que são discípulos de Jesus. Então, é a gente, como igreja, como liderança, não se conformar em ter apenas um auditório cheio. Trazer pessoas para a comunidade de modo que elas se tornem verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Que aí é a luta que a gente falou, né? Você pode completar. Essa seria a próxima pergunta, seria como envolver então os membros, engajar os membros na totalidade da igreja e não um grupo específico. Sempre tem, né, o grupo específico mais evangelista, que gosta da missão. Mas como envolver o grupo inteiro, engajar a igreja nesse, que é exatamente o que você está falando agora. É isso aí, eu acho que quando a gente insiste em grupo pequeno, servir, contribuir, participar ativamente, né? Convidar pessoas de fora para estarem com a gente. São as maneiras de fazer a missão. Exato. Porque não é só frequentar um grupo pequeno. Não é isso, é a pessoa estar envolvida num processo real de discipulado, onde ela vai ser lapidada, onde ela vai ser trabalhada, onde ela vai ser desafiada, né? Agora, você disse uma coisa, para mim, a chave hoje, numa sociedade individualista, pluralista, relativista, sincretista, eu acho que o modo para a gente alcançar a nossa geração é por meio do relacionamento. Eu acho que o relacionamento talvez seja uma chave assim muito preciosa e eficaz para construir pontes a fim da gente evangelizar pessoas. Eu vou até citar para vocês um método de evangelização que eu aprendi com um pastor, Dave Ferguson. Ele é o líder de um movimento chamado Exponential, né, que acontece em Orlando, são conferências de plantação de igreja e tal, e na igreja dele, eles trabalham muito isso, né, que é um método de evangelização muito simples, que na verdade é um termo em inglês fácil da gente traduzir, que é bless, to bless, né, que é abençoar. E o bless, na verdade, é um acrônimo, né, não sei se é acrônimo, cada inicial, né, cada letra é uma frase que significa alguma coisa. Então, bless begin with prayer. Então, comece orando por uma pessoa, por alguém que Deus tem colocado no seu coração, que eu acho uma coisa interessante. Depois, listening, você começar a ouvir a pessoa, né? Ouvir as dores, as lutas, abrir o seu coração para ouvir. Deixa eu ver, o I, que seria o nosso E, né? Isso. Seria comer junto, né? O It. Então,
Se reúna, relacionamento, se reúna. Coloque o pessoal ao redor da sua mesa, ou num restaurante, mesa de café, ou convida para sua casa. Sim. Então você começa orando, se envolve, ouve o que essa pessoa tem no coração, quais são as demandas. Convide-a para um relacionamento mais profundo, não só ouvir, mas um relacionamento profundo. Sim. Depois seria o service, né? Sirva essa pessoa. Você já orou por ela. Você já ouviu, você já trouxe para perto de você, você já conhece um pouco mais o coração dela, então chegou o momento de você servir. Sim. Quais são as necessidades? O que ela precisa? É de um suprimento emocional, psicológico, material, espiritual. E por fim, o outro S, né? O S, seria o share. Conte a sua história, ou conte a história de Jesus, evangelize, né? Então é um método de evangelização que eles adotam muito lá, todos os membros aprendem o Bless, e ele é altamente relacional. E eu gosto muito desse modelo. Isso é muito legal também, Juliano, porque uma vez que a gente já tem pessoas que caminham na fé, que já estão discipulados, isso evita que a gente cometa um erro muito grande, que eu falo principalmente para pessoas, vou lembrar da minha avó, né, de compartilhar informações que não são genuínas, não são verdadeiras. Uma vez que tu começa a ser discipulado, tu começa a entender o evangelho e tu não dá a oportunidade de ouvir falsos profetas, falsos pastores, né, que hoje a gente está no mundo do like, que é o suficiente para chamar multidões, e às vezes lá é vendido um falso evangelho, não vai ser um evangelho que salva. Então o discipulado vai ter esse cunho de fazer com que as pessoas entendam e fiquem muito mais crítico, inclusive, com o que eles podem ouvir no dia a dia, né? Legal. E como que vocês acham que a gente pode... O Juliano acho que já entrou um pouco nesse assunto da questão de criar o relacionamento. Acho que você estava falando não só de pessoas que já são da igreja, mas também pessoas que não são, na questão evangelística mesmo. Mas eu acho que é bom a gente pontuar a questão de... às vezes a gente tem aquele evangelismo old school, que é quase que um pouco agressivo, em ser aquele crente chato que vai falar que o cara vai pro inferno e que a religião dele adora outra coisa, enfim, ser um pouco mais agressivo. Eu acho que o Juliano já começou a falar um pouco de uma outra abordagem, de relacionamento, de comer junto, de entender, mas existe aí uma dificuldade, um limite de quando eu posso ultrapassar isso aqui, se o cara me deu abertura, se não deu, eu tenho que falar que ele não vai para o céu se ele não aceitar Jesus, em qual momento. Então, assim, como ser ativamente evangelístico na missão, mas respeitando também as outras pessoas, né, de uma forma que não se torne pejorativa ou agressiva. Agressivo, né? Acho que é o exemplo de Jesus, né? Jesus ensinou com compaixão, verdade. Jesus ensinou com o poder do Espírito. Tu falou um negócio muito legal. Antes de eu me converter, eu lembro que eu estava num aniversário um aniversário familiar, e uma pessoa convidada, eu estava tomando, me lembro que na época, cerveja, e ela olhou para mim e apontou o dedo e falou o que tu falou, Bruno. Cara, tu vai pro inferno. Acho que a gente tem que tomar cuidado de não ser pessoas impertinentes, a toda hora querer evangelizar. É a nossa obrigação evangelizar. Sim. Mas existem momentos. Tem momentos que a gente precisa falar do Senhor, mas quem testifica é o Espírito Santo do Senhor. Sim. É Ele que convence. Sim. Então a gente tem que saber, como o pastor Juliano falou, no It, lá do Bless. A gente tem que ter um momento de comunhão, de conversar com as pessoas, mas não que aquele momento a pessoa já vá com medo, achando que qualquer passo, qualquer coisa que ela vá fazer, vai ter alguém apontando e criticando. Sim. Então eu vejo que a forma mais branda, mais fácil, não sei se é a palavra, mas a forma mais correta de chegar é seguir no exemplo do Senhor, é com amor, com paixão, mas não deixando de falar a verdade, né? Sim, eu acho que por exemplo, algumas pessoas que já sabiam que não são cristãs e eu me aproximo, ou tenho algum tipo de relacionamento e acabam sabendo geralmente quando a pessoa não sabe, eu acabo não falando no primeiro contato que eu sou pastor ou evangélico ou qualquer coisa parecida. Mas às vezes ela já sabe e o comportamento dela muda completamente em relação a mim. Ela não é a pessoa que ela é, porque ela já sabe que eu sou pastor, que eu sou crente, que talvez ela vá criticar, que talvez... E aí ela me trata de forma diferente. Então, muitas vezes eu nem falo, eu crio um relacionamento, eu crio uma amizade e depois, lá na frente, a pessoa fica sabendo. O que você acha disso? O que você acha, Juliano, que a gente tem que...
como a gente tem que abordar essas pessoas que ainda não são cristãs. Como que você acha que... Eu tô perguntando pro Juliano, porque você já falou um pouco, amigo. Mas assim, qual que você acha que deve ser a melhor abordagem nesse caso, se a pessoa não é cristã? Eu acho que cada pessoa é de um jeito. Se eu perguntar para vocês, por exemplo... Não tem. Se eu perguntar para vocês como que você foi para a igreja, ou como que você se rendeu ao amor de Cristo. Você... Cada um vai ter uma história. Talvez por conta da tradição familiar. Sim. Cresceu ouvindo histórias do evangelho e chega uma hora que Deus capturou o seu coração. O Diego, que não vem de uma família cristã, evangélica, foi num outro momento. O Diego já contou um pouco, pode até contar um pouco da história do Diego. Eu vou contar a minha antes, né? O meu foi um folheto, coisa que para mim hoje eu olho e falo, não é um método eficiente de evangelização entregar um panfleto. Sim. Né? Mas Deus me alcançou desse jeito. Eu recebi um panfleto, me interessei, fui à igreja, ouvi o evangelho, Então eu acho que, por exemplo... a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. Se nós entendemos que estamos num campo missionário, que somos missionários, como Spurgeon falou, né? Todo cristão, né? Ou é um campo... Não, ele falou assim que todo cristão é um missionário ou é impostor. Eu não sei quem fala, não sei se foi ele que falou, o Hernandes que já falou, que ou nós somos missionários ou campo missionário, né? É verdade. Então, quando você vê um missionário indo para uma tribo qualquer, ele não vai chegar nessa tribo qualquer, abrir a Bíblia e começar a falar. Sim. Vai ter que todo mundo vai para o inferno, vai ter um processo. Claro. Né? Então, acho que cada coração... Cada vida é um campo missionário peculiar que a gente tem que saber fazer interpretação, ler e sempre ser intencional. O que eu falo é você viver intencionalmente, é eu me aproximar das pessoas, mas eu me aproximar sabendo que em algum momento, não no primeiro momento, talvez não no segundo, no terceiro, mas em algum momento eu vou ter que compartilhar minha fé com ela. Ser intencional sem ser agressivo, mas tá atento às oportunidades. As oportunidades. Algumas vezes já orei assim, porque às vezes é muito difícil saber a abordagem, né? Sim. E aí eu falar assim, Deus, me mostra a oportunidade, então, porque às vezes eu não sei como fazer, não sei como falar. Então, se tiver alguma oportunidade, e aí às vezes a pessoa mesmo fala, ó, sei lá, a pessoa tá passando por um momento difícil. Eu sei que você é crente, você podia fazer uma oração. Perfeito. Mas, Bruno, uma coisa importante, só o Diego vai falar. Vai lá. Uma coisa importante no relacionamento, por isso que eu falo do relacionamento, não é o único meio que eu posso encontrar alguém do meu lado sem relacionamento, falar de Jesus, a pessoa se converter. Igual você falou do panfleto. Não teve relacionamento nenhum, zero. Mas estou dizendo, num relacionamento, a sua vida, ela vai suscitar perguntas no coração da pessoa. Ela vai olhar para você, a maneira como você lida com os problemas, como você lida com a sua vida financeira, com a sua vocação profissional, como você trabalha. É o que eu falo para a Thaís no hospital, minha esposa. Você tem que ser uma profissional tão excelente que a sua excelência suscite ao redor de você perguntas. Por que ela faz com tanto amor, com tanto carinho? Isso é difícil, né? É muito difícil. É mais difícil do que falar. Exato. Mas sabe qual é o grande problema, amigo? A pessoa que está disposta a levar o evangelho do Senhor, ela tem que tomar muito cuidado. A gente, na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, passa aquela coisa assim, o quanto eu tenho que falar sobre o Senhor, sem ser evasivo demais, mas também não sendo omisso demais. Qual que é o meio termo, né? E eu acho que tu falou da Thaís, Juliano, faz todo sentido. É o prédio torto, o prédio reto. Sabe? As pessoas a gente vive numa sociedade de pessoas tortas. Quando tu vê uma pessoa reta, o cara fica na curiosidade de saber o que esse cara tem que tá diferente. E aí é onde entra a palavra do Senhor, né? E só para terminar com os 2 cents, eu queria dizer, acho que a gente precisa ter o cuidado de aproximar as pessoas de Deus, não porque elas têm medo quando for de ir pro inferno. Elas não podem temer o Senhor com a expressão medo, mas sim porque é um Deus de amor, um Deus de bondade. Quando as pessoas começarem a entender isso, e eu lembro como o Juliano falou, antes de eu ser crente, eu fui convertido que nem Saul por um prato não era um prato de lentilha, mas eu fui por um jantar. E eu lembro que o meu pastor um cara que eu amo demais, um dos pastores mais parecidos com Jesus que eu já conheci. Ele acabou o culto, ele estava no jantar, e chegou para mim, sabia que eu era ovelha nova e perguntou:
irmão, teus filhos estão matriculados na escola, recém tinha chego nos Estados Unidos. Eu falei, não matriculei ainda. Ele falou, então amanhã, se não te importar, eu passo na tua casa e a gente vai matricular os filhos. Eu falei, tá ótimo. Na sequência ele falou, você tem plano de saúde? Eu falei, não tem. Ele falou, então se não te importar, amanhã quando eu levar os filhos na escola, a gente vai fazer o plano de saúde. Naquele momento Deus já estava agindo na minha vida, e daí me veio um momento de lucidez. Eu falei, pastor, deixa eu contar uma coisa, eu não sou da mesma religião que o senhor. E ele não deixou eu falar nada. Ele falou, eu posso contar outra coisa? Eu não estou preocupado com a tua religião. É que um irmão cuidando de outro irmão. Amigo, aquilo foi transformador. Eu saí de lá pensativo, minha esposa falou, amor, tudo bem? E eu falei para ela, não sei, tem alguma coisa diferente nessa igreja. Amigo, foi uma simples frase. Legal. Eu não estou preocupado com a religião, e sim, é um irmão querendo ajudar o outro. Então acho que é isso. O melhor tipo de discipulado é esse, né? E interessante você falar isso, Digão, porque eu realmente queria terminar com uma pergunta que é relacionada com o que você acabou de dizer. Se você quiser também pode dar mais exemplos, mas eu queria que vocês se pudessem lembrar e compartilhar com a gente, com o pessoal que vai assistir, histórias que a missão da igreja impactou de maneira significativa a vida de uma pessoa ou de uma comunidade. Histórias, eu lembro aqui de histórias na própria Joy, já. Sim, a gente tem histórias assim. Então, se vocês quiserem compartilhar, o Juliano quiser compartilhar alguma história que vem na nossa mente, que eu tenho certeza que a gente tem muitas histórias. Né? Muitas. Eu não sei se eu posso começar, porque tu é um cara muito mais escolado do que eu. Tenho certeza que você vai fazer um encerramento muito mais bonito. Eu lembrei da Joy, amigo. Eu vou, por uma questão de respeito, eu vou omitir nomes, né? Mas a nossa querida igreja Joy de St. Catharines, um irmão, tinha pregado e um irmão veio falar comigo, irmão, posso falar uma coisa contigo rápido? E lá eles me chamam de pastor, né? O povo não sabe pastor, seminário, mas seminarista, enfim. E aí eu falei, contra irmão, ele falou, deixa eu te contar, eu venho num berço presbiteriano, e aqui não tem nada a ver com a denominação. Eu me converti numa igreja presbiteriana. E ele falou assim, eu vim num berço presbiteriano e durante a minha vida inteira eu ouvi de Jesus pela boca dos outros. Sim. E aqui na Joy a gente tem visto as pregações, é uma igreja extremamente cristocêntrica, e eu pela primeira vez eu vi sobre Jesus na voz de Jesus. Eu senti Jesus falando comigo. Amigo, é de arrepiar. Um homem de aproximadamente aí seus 35 anos, quase 40, e ele passou uma vida inteira dentro de uma igreja, mas não pertencia à igreja, não pertencia à igreja do Senhor, é claro. Não estou falando nem de espaço físico, instituição, não. E aí eu vi isso, que ele agora tem uma intimidade com o Senhor, ele está numa fase que às vezes a gente agora tem que puxar ele. Ele, Tiagão, eu estou jejuando toda segunda, quarta e sexta, estou pensando agora fazer segunda, terça, quarta. Eu falei, meu, calma, vai com calma, né? Mas como é gostoso ver o papel da igreja, né? A transformação que começa de dentro para fora. As pessoas falam, eu não vou, sendo crente, eu não vou mais fazer coisa, vou me expor, mas isso tem que começar primeiro de dentro para fora. E a gente tem visto a igreja do Senhor aqui pela Joy tendo essas movimentações, né? Legal. Lindo. Eu posso comentar aí talvez a última história, né? Que eu ouvi muito bonita sobre a missão que Deus está realizando através da gente, né? Fala a missão que Deus está realizando porque a missão é dele, principalmente. É de Deus, né? A gente só participa da missão. Sim. E aí, de um rapaz, de um jovem, acho que ele tem 15 anos, 15, 16 anos, legal. O Evan, talvez ele vá até ouvir esse podcast com subtitle em inglês, né? Porque ele é canadense. Sim. E ele veio para Joy a convite de um outro adolescente que nem frequenta a Joy. Sim. Um adolescente brasileiro, que é filho de uma família que vem aqui, né? Mas ele não vem. E aí ele trouxe esse rapaz pela primeira vez, esse rapaz veio, participou do culto, ouviu, a gente tem a tradução, né? Sim. Em inglês, ouviu e foi tocado, né? Passando por algumas lutas, algumas dúvidas, e aí veio de novo, sempre ouvindo. Começou a frequentar o pequeno grupo. Começou a frequentar o pequeno grupo, enfim. E toda a realidade, o pessoal se adaptando, porque é uma igreja de brasileiros, e a gente se adapta aí tentando ajudá-lo a entender, inclusive no pequeno grupo que não tem tradução simultânea. Exato, então vamos fazer em inglês para ele poder entender, e a gente viu todo esse processo. E uma luta, né? Porque nem todo mundo fala inglês assim. E ele foi acolhido, ele começou a aprender português, né? Tá lá no Duolingo fazendo aprendendo algumas coisas, já falou comigo algumas coisinhas, eu sei falar português, falou pra mim. E aí, recentemente, há 2 semanas, ele tomou a decisão de se batizar aqui na nossa igreja. Lindo demais. Então, e ele falou, eu acredito nisso. Jesus, eu conversei semana passada com ele, e ele olhando nos meus olhos falou, eu
eu acredito que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. E são os meios pouco prováveis, né? Totalmente improvável. Ele tinha todas as igrejas canadenses para poder ir no idioma dele, mas ele acabou... Exato. Aí eu falei assim para ele, Evan, a gente vai começar um culto em inglês com outro pastor, outra igreja aqui, você podia fazer parte também desse grupo, quem sabe, né? Primeiro missionário aí da igreja canadense aqui funcionando na Joy. Falou, não, mas eu gosto da Joy, eu quero ficar aqui. Ele falou. Então, dos brasileiros. O que Deus está fazendo através de nós, o que Ele pode fazer através não só de nós, da Joy, mas de todo mundo que está ouvindo esse podcast nesse momento, é algo extraordinário. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que a gente pensa ou pede, né? Legal, Juliano. Olha só para encerrar, eu prometo, Brunão, que nós já estamos 1h30, tô brincando. Foi uma coisa que ficou latente na minha cabeça agora. Tem pessoas que esperam o momento certo para ser um discípulo do Senhor, para fazer um discipulado. E eu só queria compartilhar uma situação hoje. Minha filha, de 17 anos, eu cheguei aqui na igreja, eu não sei se as pessoas ainda sabem aí, mas eu limpo a igreja aqui também, né? E aí toda vez que eu chego para limpar a igreja, eu venho aqui, me ajoelho e falo com o Senhor. E aí hoje eu tinha algumas perguntas que todos nós temos por ser pecadores, humanos, enfim, algumas angústias. E aí eu terminei de orar, a minha filha me mandou um vídeo, cara, e nesse vídeo falava exatamente assim, não espere um momento oportuno para levar a palavra de Deus, porque qualquer momento é momento. E isso me faz refletir. Juliano, eu não sei se tu quer compartilhar ou não, mas eu não sai da minha cabeça a nossa primeira reunião na minha casa. Eu lembro. Que tu veio falar comigo, posso compartilhar? Claro, Quer compartilhar? Não, fala aí. E aí o pastor Juliano veio através de um grande amigo que nós temos no Brasil em comum, um outro pastor, o pastor Brunão. E aí o Juliano, quando nós nos conhecemos, foi na minha casa e aí começamos a conversar sobre implantar a igreja. E aí eu falei, Juliano, o que tu tá pensando? E daí o Juliano contou um pouco da história dele, como que veio, do folheto, enfim, e falou, estou aqui para implantar uma igreja. E aí todas as características da igreja que o Juliano falou que queria implantar, era exatamente o que eu pensei quando eu saí do Brasil para vir para cá. E eu falei, Juliano, beleza, topo. E agora qual é o próximo passo? E aí que tu respondeu, Juliano? Eu não sei, não tenho ideia. Não tem ideia, vamos orar para isso. Deus precisou de um coração disposto a fazer, embora eu não sabia como fazer, e quem conhece o Juliano sabe, Juliano, 17 anos, 18 anos de vida pastoral, mas não sabia o próximo passo. Pegou um outro cara, de repente doido, apaixonado pelo Senhor, que queria que a obra fosse em frente, não fazia ideia alguma. Eu acho que eu fazia 7, 8 anos que eu estava convertido, e hoje nós estamos aqui com 12 igrejas maravilhosas, né? Nós não, né? O Senhor. Então, não espere o momento ideal é exatamente esse. A Joy foi resultado de vários Jesuscidências que aconteceram. Esse é na sua casa, a forma com que eu conheci o Juliano. Eu lembro. Totalmente improvável. Enfim, Deus fazendo e a gente tentando não atrapalhar, né? E aí a gente fala, né? Eu quando dou os recados aqui na igreja, eu falo que as 3 formas de ajudar a igreja: PG, dízimos de oferta e seus dons e talentos. E eu falo sempre, se você acha que não tem um dom e não tem um talento, até acho que vai ser a pauta de um novo podcast, mas eu falo, é você mesmo que a gente quer. Porque Deus quer pessoas com o coração pronto e disposto a isso, né? O resto deixa ele. Exato. Ele que ajuda, ele que faz. Então, muito bom. Eu sei que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas ficou, desde que a gente vocês começaram a compartilhar, ficou uma história que marcou muito a minha vida no seminário. O meu professor, eu vou ser bem pragmático para contar aqui, mas ele compartilhou uma história que aconteceu na igreja dele, de um senhor que vinha para a igreja por causa da esposa, sentava num canto do banco e ficava lá durante muito tempo, não lembro se foram anos, meses, e ficava lá, e ouvia a palavra, atento, escutava, eles tentaram evangelizar esse cara várias vezes, de uma forma do jeito que a gente conhece, mas que aceita Jesus, mas o cara não dava muita bola, mas escutava as pregações. E um dia, ele botou uma roupinha bonita, foi pro culto, tava toda a família, ele pediu pro pastor para dar um testemunho, e aí ele foi dar um testemunho, e ele pegou o microfone, e ele falou a seguinte frase, Jesus mudou minha vida. Olha só. Estou sentado nesse banco. Uau. E eu queria pedir perdão para minha esposa e para minha família, diante de vocês, porque eu não fui um bom marido, eu não fui fiel, eu não fui um bom pai, e eu me arrependo dos meus pecados. Amém.
e eu queria pedir a minha esposa em casamento aqui na frente de vocês. Uau, arrepiei, cara. Que isso. Porque Jesus mudou a minha vida e eu queria saber, botou o pastor na saia justa, queria saber se você podia fazer o nosso casamento aqui, e eu prometo ser fiel à minha esposa, prometo ser um bom pai, porque Jesus mudou a minha vida. Que lindo. Que lindo. É o poder do evangelho. É uma das histórias que mais impactaram, assim, de evangelismo, sem ter que ficar falando diretamente com a pessoa. Sem precisar o cara ir na frente, levantar a mão e fazer aquele espetáculo que às vezes foi uma situação inusitada, mas linda. Foi até meio, na hora, constrangedor, porque o pastor não sabia o que vinha, não esperava que viesse isso. Mas uma vida transformada, e eu tenho certeza que aquele foi um momento da vida daquela família totalmente transformado. Mas, Bruno, prometo, é o último mês. Prometo, gente, me desculpa assim, que depois eu vou falar, gente, é o último. Nós temos um irmão aqui na igreja, um irmão muito querido, participa de PG, tem tudo para ser um belíssimo líder. Sim. Ele falou que a conversão dele aconteceu numa rede em Pernambuco, a rede de deitar, né, em Pernambuco, porque ele não tinha um travesseiro. Ele olhou pro chão, a família era uma família crente, ele não era um cara bem desviado. Aí ele olhou assim, não tem travesseiro, ele com ar de deboche, falou, vou pegar essa Bíblia como travesseiro. Ele disse que botou a Bíblia atrás da cabeça e deitou. E ele falou que começou a sentir uma sensação diferente. E aí quando ele abre a Bíblia, ele leu aquela passagem que fala, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele disse que foi uma única frase. E a partir dali começou a conversão dele sozinho com a Bíblia. As maneiras do Espírito Santo agir incrível. A gente não pode ter a prepotência de achar que a gente faz alguma coisa. Exato. Maravilhoso. Mas Jesus falou que ele é como o vento, só para onde quer. Exato. Né? Bom, hein? Então, o poder. Eu acho que isso fecha bem, Bruno, porque por mais que a gente empreenda esforços e métodos, a única pessoa que é capaz de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Então fazer a nossa parte e depender dele para ouvir histórias como essa desse senhor. Convencer é lindo, né? A gente tem o hábito de querer falar do Senhor, dizer, nossa, não consegui convencer o cara, e não vai. Não é argumentação. Até na nossa pregação, é isso. Não convenço ninguém. É isso. É mais fácil, dizia Spurgeon de novo, mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que converter uma alma sem o poder do Espírito Santo. Não tem dúvida. Não tem o que Essa foi a frase para fechar, hein? Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom, obrigado aí, Diegão. Valeu, obrigado, eu agradeço mesmo. A gente agradece você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe, que Ele sopre o vento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre as pessoas que você conhece que porventura ainda não tomaram essa decisão tão importante, que Ele use você como missionário, como discipulador nessa terra, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.